Olá, olá, gente, tudo bem? Saudades? Eu estava com saudade de fazer vídeos, agora estou descansado, agora vamos que vamos, né? Tentar engatar aí a off-season da NFL. Bom, eu sou o Tricurte e hoje a gente vai falar sobre a troca do Joe Flacco para o Denver Broncos. A gente não esperava que essa troca fosse acontecer tão cedo, né? Na verdade, a expectativa era que os Ravens cortassem o Joe Flacco justamente pela ausência de mercado. Para você trocar pelo Flacco, você tem que colocar jogadores no meio ou escolhas de draft, e muito provavelmente escolhas de meio de draft, e sendo escolhas de meio de draft, alguém que tivesse escolhas a mais. Era o caso de Denver. Os Broncos trocaram no meio da temporada passada, tem vídeo aqui no canal inclusive sobre isso, sobre a troca do Demaryius Thomas, né? E com aquela troca do Demaryius Thomas para o Houston Texans, os Broncos conseguiram uma escolha de quarta rodada. Essa escolha de quarta rodada, muito provavelmente, a gente não tem ainda oficializada a troca, mas muito provavelmente essa escolha de quarta rodada é a que vai lá para Baltimore para receber o Joe Flacco de volta. Eu não gosto dessa troca. Para Baltimore é maravilhosa, é uma troca realmente muito boa, porque a expectativa é que ele fosse cortado e Baltimore ia sair de mãos abanando, mas a equipe dos Ravens consegue uma escolha de quarta rodada, que é valiosa. E eu acho que o grande ponto desse vídeo é esse. Por um lado, você troca o Case Keenum pelo Joe Flacco, que não aparenta ser um belo de um upgrade, pelo contrário, é um downgrade, é uma queda para mim e para muita gente. E você abdica de uma escolha de quarta rodada nesse processo. E uma escolha de quarta rodada que é importante, a gente vê jogadores importantes saindo nesse meio de draft. Eu não tô falando nem do Dak Prescott não, tá? Não vou chutar o pau da barraca, mas Terry Cohen sai no meio do draft, o Eddie Jackson também, pensando nos Bears, Anthony Callaway que tá lá no... Anthony Callaway ou Antônio Callaway? Eu sempre esqueço. Acho que é Antônio Callaway, que é o wide receiver dos Browns, que caiu por conta de problemas extracampo, mas que até que fez um bom trabalho na última temporada. Então, vira e mexe, tem bons jogadores saindo no meio do draft. E se você tem mais dardos para jogar no alvo, como o Belichick faz muito nos Patriots, ele troca para baixo para acumular escolhas, é sempre interessante, né? Ainda mais no caso de Denver, que é uma equipe que precisa de novas peças ofensivas, que precisa de melhores jogadores ao entorno do quarterback, seja ele quem for. O próprio Philip Lindsay sequer foi draftado. Imagina se os Broncos tivessem usado uma escolha de quarta rodada no Philip Lindsay, já teria sido excelente. Então o meu ponto é o seguinte, quarta rodada parece barato, mas não é barato para um time como é o caso do Denver Broncos. O John Elway vem numa sucessão de lambanças quando o assunto é quarterback. Desde que o Peyton Manning foi para Denver, o Elway conseguiu as proezas de draftar o Brock Osweiler na segunda rodada, Paxton Lynch na primeira rodada, o Trevor Siemian na sétima, ok, considerando que o Siemian rendeu mais que muitos quarterbacks de sexta e sétima rodada. Minha barba tá pinicando. Eu tenho que fazer. Deixa eu ver o que mais que eles fizeram. Case Keenum, 2 anos, 36 milhões, e agora uma troca de quarta rodada pelo Joe Flacco, o que eu não gosto. Porque a analogia é a seguinte, imagina que você tá morando num lugar que você esperava mais dele. Um bairro que todo mundo elogiou, que no ano passado você ouviu um monte de coisas boas dele, e você se mudou para aquele bairro. E não era o que você esperava. Você vai sair desse bairro para um bairro potencialmente pior, que só há 10 anos atrás esse bairro era bom? Basicamente é isso que os Broncos fizeram. O Flacco hoje não é o quarterback dos playoffs de 2012. Quantas vezes eu vou ter que falar isso, que as pessoas não entendem. E sabe o que é o pior de tudo? Quando as pessoas falam do Colin Kaepernick, que o Colin Kaepernick merece uma chance, eu não queria voltar no assunto Kaepernick, mas o argumento principal é, mas ele era um produto da Read Option de 2012, hoje ele não rende mais. Mas por que não usa o mesmo argumento pro Flacco? Para e pensa. Para pensar, para refletir em relação a isso, as pessoas não usam o mesmo argumento, é 2 pesos, 2 medidas. O Kaepernick não, o Kaepernick ficou em 2012. O Flacco não, o Flacco foi Super Bowl MVP e tal. Acho que não é assim que a banda toca. A questão que fica em relação a essa troca, ela é muito estranha, gente. Ela é muito estranha. Porque não é como se o Flacco fosse dar um potencial muito maior para os Broncos competirem com o Pat Mahomes e com o elenco lotado do Los Angeles Chargers. Não, os Broncos não vão ganhar essa divisão, a menos que aconteça um milagre defensivo pelo Vic Fangio e que o Flacco volte a jogar como em 2012, coisa que eu também não acho que vai acontecer. Os Broncos não vão ganhar do Mahomes. Não vai acontecer. Não vai. Vocês sabem disso. Você é torcedor dos Broncos, que eu sei que são muitos no Brasil, você sabe disso, não vai acontecer. E aí você faz isso tudo abdicando de uma quarta rodada. Então, mas ele vem para ser quarterback ponte. É claro que os Broncos vão pegar um quarterback no draft. Beleza, mas aí você vai trocar uma ponte por outra que potencialmente é pior, sendo que você já vai pegar um quarterback. Não faz o menor sentido isso, gente. Aí para piorar toda a situação, já tem vários reports que os Broncos não vão reestruturar o contrato do Flacco. E o contrato do Flacco é bizonho. É aquele contrato de Baltimore. É um contrato de franchise quarterback. Então, se os Broncos não vão reestruturar ele, imagine-se duas coisas. Ou os Broncos querem ter ele só para 2019, porque aí se cortá-lo depois não tem dinheiro garantido, não tem problema. Ou os Broncos querem realmente esse contrato para o futuro. E é muito bizarro isso.
Agora, a outra questão que fica é, eu consigo visualizar o John Elway escolhendo o Drew Lock, quarterback de Missouri, nesse próximo draft. O Drew Lock não é quarterback de primeira rodada. E pode acontecer simplesmente porque o Drew Lock é alto, braço forte, todas aquelas lambanças, aquelas ladainhas todas que vocês já ouviram de um monte de quarterback que não deu certo. O processamento mental do Lock é complicado. Ele tem números horríveis contra a conferência SEC e números inflados em jogos que não valem tanto no college. E aí o Elway vai lá e pega o Lock. Flacco e Lock no mesmo elenco. Se somos dois, não dá um quarterback. Desculpa a honestidade, mas não dá. Então, é tudo muito estranho. É tudo muito estranho mesmo. A troca é um 6 por meia dúzia, que você acaba gastando uma escolha de quarta rodada. Claro, em tese teria mercado pelo Case Keenum, mas é uma incógnita. Você se mergulhou numa incógnita. Então, tipo, nada faz sentido. É meio assustador que a resposta que o John Elway tenha dado para competir com o Pat Mahomes e com os Chargers seja trocar pelo Joe Flacco. Eu sei que o prazo dos Broncos é mais médio, longo prazo, né, em relação à posição de quarterback. O próprio Elway falou isso. Mas queira ou não, eles vão competir com o Mahomes e com os Chargers em 2019 com o Flacco de titular. Um cara que foi para o banco em relação ao quarterback mais cru em termos de jogo aéreo da NFL, que foi o Lamar Jackson. Mais até que o Josh Allen, por incrível que pareça. Ninguém esperava isso. Então, é muito assustador. É tudo muito assustador. Não me soa bem isso tudo. Enfim, né? Estou com uma boa porcentagem de acertos nesse canal. Por exemplo, naquele vídeo do Acabou de Nascer ou Não, eu falei que os Patriots provavelmente iam chegar no Super Bowl e todo mundo ia falar, ó, melhorou tudo, e que o Nick Foles ia salvá-los contra os Texans. Que mais que eu fiz de profecia que acabou dando certo? No próprio vídeo do Nick Foles, eu falei que a Cinderela tinha tudo para continuar e que eu tava com um feeling ruim em relação ao jogo contra os Bears e deu no que deu. Então, eu não tenho um feeling positivo em relação a isso, porque tem muitos indícios que mostram que vai dar lambança, né? Então, vamos ver no que vira. Mas, neste momento, a troca é uma troca bem estranha para Denver. Bem estranha, porque você herda um contrato pesado. Vamos lá, vamos arredondar. Você herda um contrato pesado, você troca 6 por meia dúzia, na melhor das hipóteses, embora eu ainda prefira o Case Keenum em 2019 que o Joe Flacco, e você abdica de uma escolha de quarta rodada. Mesmo que você escolha um quarterback agora em abril, e Deus queira para Denver que não seja o Drew Lock, é uma troca que Denver acaba sendo prejudicado, porque você gastou capital de drafts para ter praticamente o mesmo quarterback em termos de produção que você já tinha. Então, não é como se os Broncos tivessem um Joe Flacco de ir para os playoffs, né? Tudo bem, se chegar nos playoffs, pode ser que o Flacco volte a ser aquele quarterback de 2012 nos playoffs, né? Afinal de contas, eu também tinha essa impressão com a minha ex-namorada de 2012. Mas esse é o ponto. A minha ex-namorada de 2012 está lá em 2012, e eu já entendi isso. Mas as pessoas que continuam falando que o Joe Flacco é elite ainda não entenderam, mas um dia elas vão entender. É a minha missão na Terra. A minha missão na Terra é fazer com que as pessoas entendam isso. Enfim. Fizemos todo o que podíamos, ok? Se você quiser as camisetas que eu uso, essa por exemplo, quarterbacks anos 90, entre em actionshop.com/profootball, que lá tem muita camisa legal, e com o cupom CURTE, que é meu sobrenome, você tem mais desconto. Lá tem meu livro também, tem o manual, tem o Crônicas, tem muitos livros legais, tem um monte de produtos de futebol americano, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima. E o Joe Flacco não é elite, pelo amor de Deus.